Olá, bonitos! Tudo bem com vocês? Vocês já se pegaram pensando na finitude das coisas? Por exemplo, se o dia vai acabar, por que ele começa? Se existe a morte, por que a vida se inicia? Esse tipo de questionamento era muito comum no contexto do século XVII, em que nasceu um movimento artístico chamado Barroco. É sobre ele que vamos falar hoje. O Barroco é um movimento do século XVII, momento em que o homem vivencia conflitos existenciais, dividido entre uma postura racional humanista, já vivenciada no século XVI, e um resgate de temas religiosos, o que vai levá-lo a uma existência conflituosa por conta do medo da culpa religiosa. A instabilidade vivenciada pelo contexto do século XVII, em que o Barroco surge, é causada por duas questões importantes. Porque, se por um lado o homem já havia vivenciado uma euforia antropocêntrica por conta do desenvolvimento científico, por conta da ampliação dos seus horizontes geográficos associado às grandes navegações, por outro lado, ele vai vivenciar um resgate dos dogmas religiosos, que é oriundo de duas questões importantes ocorridas naquele momento histórico: a reforma protestante liderada por Martinho Lutero e a contra-reforma como uma resposta da Igreja Católica. Por isso, é necessário fazer uma revisão dos aspectos do contexto histórico do século XVII para se compreender as características da arte ou da literatura do movimento barroco. Vamos falar sobre o contexto, então? Vem comigo. O século XVI, na Europa, foi marcado por uma importante disputa religiosa. Tudo começou em 1517, quando o padre alemão Martinho Lutero divulgou um conjunto de 95 teses em que denunciava a venda do perdão, as indulgências, como uma prática corrupta da Igreja Católica. Segundo ele, o único caminho para a salvação pessoal era uma vida regrada, marcada pela religiosidade, pelo arrependimento sincero dos pecados e pela confiança na misericórdia de Deus. Em pouco tempo, toda a Alemanha tomou conhecimento das ideias de Lutero, que se espalharam também pelo restante da Europa. Muitos fiéis abandonaram a Igreja Católica para seguir os preceitos luteranos. Quase 3 décadas depois, em 1545, a reação católica foi conhecida como Contra-Reforma. Começou com a instalação do Concílio de Trento para definir medidas que pudessem conter as consequências da Reforma Protestante. Algumas das medidas mais importantes foram, primeiro, o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, também chamado Sagrada Inquisição. Os inquisidores tinham o poder de prender as pessoas acusadas de heresia, confiscar seus bens e condená-las à morte na fogueira. Segundo, a criação do Índice dos Livros Proibidos, uma relação de textos cuja leitura era vetada aos católicos, como os de Copérnico e Galileu. Terceiro, a criação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Seguindo o modelo militarizado, Loyola viu os jesuítas como um grupo de combate à reforma. Diante de tanto conflito, não há possibilidade de um homem barroco conseguir se expressar de uma maneira clara, equilibrada e permeada de simetria, como eram as obras do classicismo, do Renascimento, no século XVI. As obras do século XVII, as obras barrocas, são obras que vão evidenciar esse conflito existencial. Então, muitas vezes, elas serão obras que vão evidenciar um requinte formal a partir do uso de figuras de linguagem que vão expressar a oposição, como é o caso do uso das antíteses, dos paradoxos, dos oxímoros, de uma linguagem que vai expressar um homem confuso por meio de inversão de ordem natural dos elementos da oração, como é o caso do uso do hipérbole. A hipérbole também vai ser muito utilizada para evidenciar o exagero do sofrimento, o exagero do sentimento barroco, desse momento de tanto conflito que o homem está vivenciando. Nós vamos conhecer alguns desses textos, algumas dessas características, a partir da leitura que vamos fazer agora juntos. Vamos lá? Buscando a Cristo.
A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés, por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me. A vós lado patente quer unir-me, a vós cravos preciosos quer atar-me, para ficar unido, atado e firme. Você deve ter reparado neste soneto do poeta brasileiro barroco Gregório de Matos Guerra, Buscando a Cristo, uma característica típica do barroco, a ambivalência, pois o Cristo, apresentado no poema, o Cristo pregado na cruz, ao mesmo tempo que está de braços abertos para acolher este fiel, também está de braços cravados, ou seja, braços presos, sendo impedido de castigá-lo. Essa argumentação que visa provar para o leitor ou convencer o leitor de que o perdão divino é absoluto, é uma característica barroca quando são apresentadas as questões religiosas em seus sonetos. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Você percebeu no poema Jesus Cristo Nosso Senhor que o eu lírico faz um jogo argumentativo que tem como base o próprio texto bíblico, quando ele afirma que há referência à ovelha desgarrada, resgatada pelo pastor, na chamada Sacra História, ou seja, no texto bíblico. Esse jogo de raciocínio, esse jogo de ideias tão comum nos sonetos do movimento barroco estão associados a uma das vertentes barrocas, que é o conceptismo. O conceptismo vai usar da sutileza de raciocínio, da argumentação, desse jogo intelectual para convencer o leitor de que, por exemplo, o amor divino é soberano. Em contrapartida, há também um jogo de labiríntico, um jogo associado com imagens, um jogo sensorial, que vai utilizar muitas figuras de linguagem, já em contrapartida, que seria o ocultismo. Essas duas vertentes são comuns no barroco e é interessante que você possa ler poemas e conseguir distinguir uma da outra. Um outro tema bastante comum no barroco é a efemeridade da vida, a efemeridade das coisas terrenas. Por isso você pode encontrar sonetos em que há a presença do dia que se esvai com a chegada da noite, a beleza de uma flor que morre ao findar do dia, pode murchar no fim da tarde. Você pode encontrar a figura de neve que derrete, de nuvem que se esvai. Esses elementos são tipicamente barrocos para evidenciar essa angústia do homem diante do medo da morte. Ou seja, além das ambivalências, das dualidades, pecado versus perdão, o sagrado versus o profano, você também pode encontrar temas que estão associados à fugacidade do tempo, à efemeridade da vida terrena. Sua futura esposa. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança brilhadora, quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda a ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Oh, não guardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.
Você deve ter ouvido falar que o Gregório de Matos Guerra, poeta baiano, conhecido como um dos matos incultos da Bahia, ganhou a alcunha de Boca do Inferno ou Boca de Brasa. É claro que essa alcunha não está exatamente associada com a sua produção tipicamente barroca da lírica religiosa. Há outras produções gregorianas que fizeram com que, e outras atitudes do próprio Gregório de Matos Guerra, que fizeram com que ele ganhasse essa alcunha. Ele produziu obras associadas à satírica, que são obras com uma linguagem ferina, com uma linguagem ácida, com uma linguagem que ele criticava todos os segmentos sociais. Mas isso rende uma outra aula. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos compreendido esses conflitos humanos tão evidentes nas obras produzidas no século XVII. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.